Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde. A paz de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos nessa tarde, começo de tarde, ver como tema para este nosso encontro: formai um coração à luz do carisma. E para falar de carisma, é necessário, na experiência das novas comunidades, realmente reconhecermos a figura do fundador, da fundadora, porque o carisma não é como um balão de gás que sai flutuando e fazendo coisas. Ele é concedido por Deus a uma pessoa que, podemos dizer assim, acolhendo, aceitando, encarnando, transforma, manifesta a vontade do Senhor, transformando a realidade para a qual o Senhor suscitou o carisma. Então é necessário primeiramente falar de um coração apaixonado. E o primeiro coração apaixonado em uma comunidade é o coração do fundador, da fundadora. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor, e já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Cante. Quero transformar numa canção. Vamos ficar de pé para cantar essa música com todo o corpo, todo o coração. De amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor, e já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti. Tudo te entreguei, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. É assim que o Senhor vai transformando o nosso coração. A partir de, primeiramente, um coração incendiado de amor pela força e pelo poder do Espírito Santo, que faz vislumbrar na igreja, no momento presente, uma necessidade, uma carência, uma falta, algo que é necessário responder por meio da fé. E assim nós temos, de modo muito breve, colocado um pouco a noção de carisma. Para formar um coração, um novo coração à luz do carisma, é necessário, primeiramente, olharmos para aquele e aquela que foi chamado por Deus. E olharmos ali na experiência daquele homem, daquela mulher,
a graça que operou uma obra maravilhosa, de tal forma que também os nossos corações, por meio do coração deles, foi incendiado. É assim que, dentro das experiências da igreja, na vida religiosa, muitos não conheceram os seus fundadores, mas pela história do fundador, pela obra e todo o desenvolvimento histórico da comunidade, novamente continuam sendo chamados por Deus para descobrir a própria identidade. E na identidade que é revelada por Deus, por meio do carisma, assim homens e mulheres passam a integrar como batizados as fundações, as ordens, os institutos, as sociedades, as novas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, portanto, para corresponder àquilo que Deus nos pede em Ezequiel capítulo 18, como nós ouvimos na primeira pregação deste dia, é necessário tomarmos consciência de que talvez estejamos vivendo uma dimensão muito distante daquela que Deus deseja que vivamos, uma dimensão de entrega, uma dimensão de amor, uma dimensão de resposta a um Deus amoroso que, por meio de uma grande prova de amor, nos enviou o seu Filho, e o seu Filho único. Nós ouvimos em Ezequiel, no capítulo 18, falando sobre a justiça. No capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 9, o Senhor nos diz: se age de acordo com os meus estatutos, o homem e a mulher justos, e observa minhas normas, praticando fielmente a verdade, este homem será justo e viverá. Assim diz o Senhor. Portanto, um carisma nos ajuda verdadeiramente a termos um coração novo, na medida em que internalizamos, permitimos que a prática de justiça se torne algo prazeroso, inclusive em nossa vida. E por que prazeroso? Porque é segundo a vontade de Deus. Para falar do carisma, nós não poderíamos deixar de evidenciar a ação e a presença do Espírito Santo. Por isso, como é possível em nossas comunidades, seguindo um carisma, nós não nos submetemos aos estatutos, às normas, e viver e praticar fielmente a verdade que Deus deseja para nós. Queridos irmãos e irmãs, sabemos, a igreja nos propõe um caminho de santidade, mas nós podemos dizer assim, nos descobrimos um chamado diferente dos demais batizados e entendíamos que o Senhor nos chamava a viver de modo mais, vamos dizer, intenso e ao mesmo tempo mais comprometido com a sua vontade. É assim que um carisma vai transformando o coração de cada membro que entra na comunidade e se permite ser transformado na vivência do carisma pelo projeto formativo que Deus inspira. Um projeto formativo que não é um projeto de papel, mas são as diversas experiências, como nós ouvimos aqui na parte da manhã, que vão permitindo que tanto o fundador como os membros da comunidade, nos seus particulares, na sua singularidade, possam dia a dia dizer: sim, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Caríssimos irmãos e irmãs, na igreja, antes do invitatório, é possível fazer uma petição, uma oração bem breve, que diz assim: abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Abri meus lábios. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento, inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Então, o homem e a mulher que se deixam mover pelo Espírito do Senhor e seguindo as orientações da igreja, rezam a liturgia das horas, tem como esta proposta sua primeira oração. Ouvi um monge beneditino dizer, primeiramente se devia dizer não abri, Senhor, mas dizer Senhor. A primeira palavra do homem e da mulher, filho e filha amados de Deus, deve ser no dia: Senhor, abri meus lábios. E o que nós pedimos na segunda petição após o abrir? Pedimos assim:
purificai o meu coração. O carisma é a grande obra e a graça de Deus que nos permite uma purificação contínua. Exatamente esta que nos motiva a olharmos essa dimensão de transformação. Formai um coração novo. Deixai que o meu Espírito transforme a vida de vocês. E isso o Senhor nos permite não apenas trabalhando na comunidade, trabalhando por meio do carisma, mas também permitindo que Ele trabalhe em nosso coração. A graça do Senhor é tão grande em nossas vidas que nós não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar cair em esquecimento que todo o movimento da igreja, entre tantas e diversas dimensões, está em propor ao mundo um único caminho. Não são dois caminhos, não são caminhos paralelos, é um único caminho e para o mundo inteiro. E qual é este único caminho? Nosso Senhor Jesus. A igreja é chamada ao ministério de reconciliação. E reconciliar o que com quem? Quem com quem? Verdadeiramente reconciliar o mundo com Deus. Cada homem, cada mulher com Deus. E reconciliar o mundo com Deus significa aceitarmos o caminho que Ele nos oferece por meio do seu sangue, na cruz derramado. Este sangue que perdoa os nossos pecados. Nós temos hoje, na celebração da Basílica de Latrão, no ofício de leituras, uma passagem muito significativa de São Cesário de Arles. São Cesário, ele bispo. Então ele diz, no primeiro nascimento nós somos vasos de ira, somos destinados para a morte. É o nascimento natural. O segundo nascimento da ira de Deus, o segundo nascimento, nós nos tornamos, por meio do batismo, vasos da misericórdia divina. Destinatários desta grande misericórdia, podemos então afirmar que todo homem, toda mulher, nasce para se tornar um vaso da misericórdia divina. Enquanto no pecado nós nos colocamos como inimigos de Deus, aceitando a ação do seu Espírito em nossas vidas, nós nos tornamos, portanto, vasos de misericórdia. Em cada comunidade, vasos de misericórdia. E se somos vasos de misericórdia, nós existimos para a vida. É assim que ele também vai dizer, antes do batismo, e assim diz São Cesário, nós somos templos do demônio. Depois do batismo, somos templos de Cristo. Ah, meu irmão, minha irmã, não somos todos iguais. É necessário compreender a proposta da igreja, que é levar a todos a experiência da salvação. E não há diversas experiências de salvação, mas uma única experiência de salvação. E esta é aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor de nossas vidas. E nós não podemos colocar isto em diálogo, não podemos diminuir. Inclusive a incidência provocativa e certamente contestatória de tantos que desejam colocar no mesmo patamar a vida cristã com as outras dimensões, expressões de fé no mundo. Isso só pode fazer um coração apaixonado, mas ainda quero dizer que São Cesário afirma, Cristo expulsou o diabo dos nossos corações para preparar um templo para si. Antes dele nos redimir, nós éramos casa do diabo. Depois, dado-nos a sua graça, ele nos permite ser casa de Deus. O que queremos ser? Por meio do nosso carisma e anunciar a salvação aos outros por meio do carisma, é que todos sejamos casa de Deus. E ainda diz São Cesário, nós queremos ver uma basílica bem limpa, queremos ver ela realmente bem limpa, então ele diz, não manche a tua alma com a nódoa do pecado. Irmãos e irmãs, portanto, entendemos que não basta ser batizado e não basta entrarmos numa comunidade. É necessário termos este coração sempre atento, continuamente sendo justificado pela graça de Deus, por meio da ação do seu Espírito Santo, de tal forma que, se queremos uma igreja limpa,
é necessário começarmos pela transformação do nosso coração. Se queremos ter uma igreja iluminada, São Cesário vai dizer, se queremos realmente uma igreja iluminada, Deus também quer a tua alma brilhando com a luz das boas obras. E infelizmente, nós reduzimos as boas obras, infelizmente, apenas como um reducionismo, como antes, o contrário. Reduzimos as boas obras apenas em ação externa e social, quando uma ação externa e social deve ser movida por um coração que escuta o Senhor. A graça do Espírito Santo foi derramada em todos os corações para que todos possam sentir, para que todos possam ouvir o Senhor, para que todos possam se sentir amados pelo Senhor. Não são apenas pessoas especiais que têm o Espírito Santo, mas todo batizado tem o Espírito Santo. E, portanto, todo batizado deve se deixar mover por este Espírito, à luz das boas obras. E as boas obras, elas não nascem numa dimensão exterior. Primeiramente, elas nascem pela intenção do coração. Temos a diferença de uma mesma obra externa, mas com motivações diferentes. E as religiões deixam isso muito claro, porque não é o mesmo céu para todas as religiões. Para algumas nem existe Deus e para outras nem existe céu. Não vão todas para o mesmo lugar. E a caridade que uma faz, o bem que uma faz, não é a mesma que um cristão católico faz, sobretudo se o faz motivado pelo amor de Deus que enxerga no outro o próprio Cristo, porque põe em prática a palavra do Senhor. Então, a obra externa, a boa obra, ela nasce primeiramente da intenção do coração. Por que fazemos? Por quem fazemos? Com qual intenção fazemos e pelo modo como nós fazemos, porque podemos fazer várias coisas boas, mas de um modo ruim. Podemos fazer várias coisas boas com uma intenção ruim, e isso estraga toda a proposta da ação. Formai, diz o Senhor, à luz do carisma, um coração novo, significa nós nos colocarmos diante do mundo e da igreja, realmente tocados pela graça e pela força do Espírito, como foi tocado também o nosso fundador, a nossa fundadora. E não podemos ser tocados apenas por uma vez. Se é verdade que podemos sentir o nosso coração movido por Deus intensamente nos primeiros momentos do nosso sim, da nossa resposta, do nosso chamado, é verdade que o Senhor nos dá a graça de sustentar na fé, mesmo sem consolações, nos permite sustentar no poder do seu amor o nosso sim, a nossa determinação. Ninguém é chamado para viver numa comunidade para se divertir. Ninguém é chamado numa comunidade apenas para fazer uma família diferente da sua de origem. Nós participamos de uma comunidade porque nela compreendemos o sentido da salvação, da nossa própria salvação e da salvação do mundo inteiro. Participar de uma comunidade não é apenas ter compromissos e oportunidades de me divertir, ou ter alguém para ouvir as minhas lamúrias, ou me consolar nas minhas dificuldades, ou ter alguém para revelar as minhas qualidades. Participar de uma comunidade é corresponder ao chamado de Deus. O hino hoje das laudes nos diz: sejamos nós pedras vivas, umas às outras cativas, que ninguém possa abalar. Com vossos santos um dia exultar de alegria no céu possamos reinar. Queridos irmãos e irmãs, nos tornamos pedra viva no Senhor. Porque vai dizer, primeira carta de São Pedro, segundo capítulo 2, vai nos dizer que Ele é a pedra viva. E depois também vai dizer São Pedro, e nós também nele nos tornamos pedras vivas. E de forma ousada o hino diz: sejamos nós pedras vivas, isso pela ação e graça do Espírito, umas outras cativas. Nos prendemos uns aos outros, nos amarramos, nos comprometemos uns aos outros, pelo mesmo amor que move o coração do fundador e da fundadora. A grande graça de uma obra de formação, aprendendo continuamente com a vida e com tudo aquilo que nos permite enriquecer a graça do carisma e todo o projeto específico formativo da comunidade, é alcançarmos
a graça de termos um coração, é verdade, semelhante a Deus, o coração do Senhor, o coração de Jesus, mas de modo mais particular, como é importante ter o coração parecido com o coração do nosso fundador, da nossa fundadora. Aquele coração que se deixou mover pelo Espírito Santo para responder a uma necessidade da igreja. É assim que a graça do Senhor vai operando em nossas vidas, e é necessário compreender que, de modo específico, o que move uma comunidade a ser formada pelo carisma é exatamente, primeiramente, a experiência do fundador. Nós temos aqui 4 pontos, como diz o padre Amedeo Tintini, 4 pontos básicos como conteúdo formativo de uma comunidade, de um carisma. O primeiro ponto, ele vai dizer, é a experiência mística do fundador, a intimidade do fundador com Deus, o modo como isso aconteceu. Então é importante e é verdade conhecermos a história do fundador, e não apenas a sua vida pregressa, mas especificamente, de modo muito intenso, como quase todos nós sabemos a história de São Francisco de Assis, o modo como Deus o chamou, onde Deus o chamou, e como ele viveu essa experiência, esse chamado, e mesmo aquela luta, como nós ouvimos, entre Jacó e o anjo do Senhor, Israel e o anjo do Senhor. E não apenas o momento inicial, mas como o nosso fundador, a nossa fundadora, como ele realiza essa dimensão mística em sua vida, como reza o fundador. Como nós devemos, portanto, a partir daí, rezar e compreender que eu não sou feito para todos os carismas. Há muitos jovens que chegam a dizer ao término do ensino médio, na minha condição, eu não sei muito bem, mas eu penso que posso escolher qualquer profissão. Qualquer pessoa sabe, qualquer psicólogo que seja um orientador vocacional, vai dizer, esta pessoa é imatura, porque ela não se conhece por dentro, ela não é capaz de olhar a sua especificidade, ela não formou ainda a sua identidade. Portanto, eu não posso dizer, eu caberia em qualquer carisma. Quando eu digo isso, é para exatamente evidenciar que se o Senhor lhe chamou para aquele carisma, é para que você possa descobrir o que está velado a respeito de você mesmo, de você mesma. Para descobrir as riquezas do teu coração, que apenas por meio do carisma você poderia descobrir e o mundo poderia experimentar. É exatamente o carisma que dá a singularidade da minha identidade, me ajuda a me revelar a mim mesmo. É um nome, é um projeto que o Senhor dá. Portanto, não é apenas o formador, não é apenas o fundador, não são apenas os dirigentes, os coordenadores de missão, de casa de missão, que devem ser aqueles motivadores contínuos a se cansar para fazer se mover o seu povo, mas cada um deve ser responsável pela graça dessa transformação interior. Porque ali está a revelação da minha identidade, o sentido, o propósito da minha vida. Está ali parte da minha identidade, vamos ver isso no final. Então, a experiência mística do fundador também orienta a nossa forma de rezar. Então, me encanto por este fundador e pela sua obra, pelo carisma, porque exatamente é assim que eu sinto que eu tenho intimidade com Deus. Bom, então, é uma riqueza muito grande, não devemos limitar apenas essa experiência, a experiência mística do fundador no começo da comunidade, mas ao longo de toda a sua jornada e o seu amadurecimento, e vamos compreendendo o seu linguajar, a sua forma de se deixar tocar por Deus. Segundo ponto importante que nós descobrimos num carisma, que é necessário para formar esse coração novo, é o caminho ascético do exercício da penitência. Como o nosso fundador, fundadora, progrediu em virtudes. Porque fundador não é título. Fundador é, sobretudo, função fundadora. É a experiência contínua do Senhor, e se é verdade que o Senhor vem e derrama a sua graça, e essa é a dimensão mística, como falava, expressa no modo de orar, também não menos é necessário colaborarmos com a graça de Deus, dizendo um sim. E nós sabemos que vícios e imperfeições
São obstáculos para a graça de Deus na nossa vida. Por isso precisamos lutar contra essas imperfeições, esses vícios. E essa luta que é chamada ascese, essa luta são exatamente os exercícios, eles que vão desenvolver em nós as virtudes. O dom de cantar, o dom de orar, são graças que continuamente abertos ao Senhor, Ele nos concede. E do nosso modo nós vamos aperfeiçoando. Entretanto, a virtude é uma determinação que parte da sua vontade, uma vontade expressa de desenvolver uma virtude que se coloque como oposta ao chamado que Deus faz na sua vida, e a sua vida de santidade. Portanto, também o nosso fundador e fundadora, em processo de crescimento espiritual e santificação, também ele descobre dentro de si suas imperfeições, e é por isso que em nossas comunidades nós também temos os exercícios penitenciais, as experiências que são mais difíceis exatamente para tirar o melhor de nós. E aqui está um coração que deve dizer sim a todo o amor recebido, a toda a graça experimentada na oração, e aqui é o nosso momento de dizer sim, Senhor, eu quero, Senhor. Sim, Senhor, este é o lugar. Sim, Senhor, é desta forma que me tornarei santo. Sim, Senhor, é aqui que eu descubro a minha identidade. Portanto, é necessário olhar de que forma o nosso fundador, fundadora, superou as suas dificuldades, as suas imperfeições. Por meio de quais virtudes e como ele fez isso. Seria uma lástima, uma tragédia, se nós esquecêssemos este ponto tão importante em nossa espiritualidade cristã. Exatamente porque eu dizia para vocês no hino que nós, no invitatório, na oração inicial do invitatório, nós dizemos assim: purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, e iluminai o meu entendimento. Falamos do coração agora, do pensamento, da razão, e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar e fazer a vontade do Senhor. Inflamai a minha vontade, inflamai a minha determinação, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Inflamai para que eu possa lutar contra aquelas imperfeições e vícios. Me ajudai, Senhor, a fazer do modo como o meu fundador e fundadora, de modo exemplar, me mostra. Ou mostrou aos membros da nossa comunidade. De que modo o seu fundador, fundadora, supera as imperfeições e os vícios? De que modo você tem se dedicado a superar os seus? Bom, este é a segunda parte, aqui é o segundo ponto que faz parte dos conteúdos formativos de um carisma. E o terceiro é o objetivo apostólico. Nós sabemos que evangelizar, todos evangelizam. Mas existe uma evangelização que se determina uma parte própria, e daí nasce o carisma. É para aquela situação, é para aquela realidade. E às vezes essa realidade, ela se resume apenas a um momento histórico. Um carisma é dado e um carisma é entregue novamente ao Senhor e é vivido durante aquele tempo. Porque sabemos que a perfeição e a plenitude é apenas no céu. Queríamos talvez que todos experimentassem a mesma alegria que nós experimentamos, mas é o Senhor que sabe por quanto tempo um carisma é necessário, o quanto ele pode responder e o quanto ele quis para aquele tempo. Queridos irmãos e irmãs, é dentro desse contexto que também o carisma nos mostra nossos objetivos apostólicos. Então eu dizia, evangelizar todos fazemos, mas é exatamente que segmento? Mas não apenas que segmento, é por meio da educação, de obras sociais, de que forma o Senhor nos chama a vivermos o ministério da reconciliação, a viver a partir dessa experiência inicial. Então não conta apenas o que fazemos e qual aspecto que nós vamos abordar da sociedade. É necessário também saber o modo como nós devemos evangelizar. Não apenas onde, mas o como nós devemos evangelizar. E quem pode nos mostrar isto, senão o nosso fundador e fundadora? Na medida em que a graça do Senhor vai acontecendo em sua vida, e aqueles em torno dele vão conseguindo codificar, vão conseguindo captar, vão conseguindo transformar uma obra operativa, o carisma, que foi dado à igreja para o serviço e o bem de todos, nós vamos entendendo o modo como o nosso fundador faz.
É o modo como nós devemos fazer. Nós não estamos copiando o fundador, o jeito dele pular, o jeito dele cantar. Não é isso. É um modo, é a delicadeza, são os afetos. É a sua intenção. Eu não tenho que mudar a minha voz. Eu não tenho que desenvolver uma característica secundária que o meu fundador ou fundadora tem. Mas eu tenho que fazer com aquela essência com que ele e ela faz o bem que Deus o chamou a realizar e a também nós realizarmos junto com ele e com ela. Como é o modo? Qual é o modo como o seu fundador responde e dá vida e manifesta o carisma? Qual é a realidade que o coração, para a qual o coração dele bate mais forte, porque bate nele o pulsar do coração de Deus? E o quarto ponto, para falarmos sobre os conteúdos formativos, uma proposta de um carisma, está o senso de identidade e pertença. É assim que nos encanta o modo como aquelas pessoas daquela comunidade vivem, o modo como eles se relacionam. E nisso tudo está presente a vida de oração, como vimos, está presente os exercícios espirituais de penitência, a dimensão ascética, está também o modo como evangelizam. E então nós nos deparamos com um grupo de pessoas que é como se eles não precisam verdadeiramente vestir a mesma roupa para que nós possamos identificar que fazem parte da mesma família espiritual. Naturalmente, esta forma de viver, esta forma de evangelizar, esse modo de levar as pessoas à experiência de Deus, por meio do carisma, vai nos tornando semelhantes uns com os outros. Então, dentro desse contexto que vamos, como dizia no começo, descobrindo até o fim a nossa identidade. Isso é verdade e base, que somos, na nossa identidade, filhos e filhas amados por Deus, somos chamados a revelar ao mundo como o Filho se revelou e revelou o amor do Pai. E o carisma me ajuda a descobrir a minha identidade, o nome novo que o Senhor tem para mim. Isto é um processo contínuo. Portanto, nessa dimensão de pertença, nós não podemos olhar para os nossos fundadores como já se fossem pessoas prontas, terminadas, mas homens e mulheres em via de transformação que nos também fazem acreditar, com as suas imperfeições inclusive, e mais como nós vimos e veremos, com as suas contínuas conversões, com os seus movimentos de reorientação para a vontade do Senhor, que também nós podemos continuamente reorientar o nosso coração e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. Não podemos colocar o nosso fundador e fundadora no lugar de Deus. Não podemos exigir dele e dela mais do que o próprio Senhor espera dele e dela. Isso seria uma degeneração terrível, no sentido de colocarmos ele no próprio lugar de Deus. Isso seria uma idolatria, ou mesmo o fundador que se cobra, querendo se colocar nesse lugar. Não no sentido aqui de dar desculpas às suas imperfeições. Não, meus filhos e filhas, me perdoem, mas eu sou humano e por isso eu faço erros terríveis. Não, erros terríveis não. Podem acontecer, mas não devem ser contínuos. É necessário compreender que se o Senhor chamou um fundador e uma fundadora para uma intimidade maior com Ele, para operar uma obra maravilhosa por meio da igreja no mundo, é necessário entender que Ele tem graças especiais, o que de fato o coloca preservado de certas condições que nós não quereríamos ver. Se isso acontece, é realmente a condição muito negativa, que infelizmente nós ouvimos e lemos em Ezequiel no capítulo 18. Mas ainda em Ezequiel capítulo 18, no versículo 26, diz: com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça e fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. Mas é mais verdade ainda, diz o Senhor, no versículo 30 de Ezequiel 18, por isso mesmo eu vos julgarei, convertei-vos e abandonai vossas transgressões, como nós ouvimos, porque o Senhor nos perdoa e nos concede a graça de nos converter continuamente e viver. Esta é a grande obra que nós podemos revelar
no mundo da presença de Deus em nossas vidas, entendendo como o nosso único Senhor. Entendendo o nosso coração como um coração que se faz altar, para que toda a nossa vida na presença do Senhor seja entregue, como Ele continuamente se entrega por nós, e recordamos isso fazendo memória em cada Eucaristia. Ainda no hino hoje das laudes, nós encontramos assim: no altar reluzente, permanecei Deus presente, sempre a escutar nossa voz, acolhei todo pedido, acalmai todo gemido dos que recorrem a vós. Como nós não podemos nos aproximar de Deus e pedir Ele esta graça para nós e nossos fundadores? Não olharmos o carisma apenas no carisma em si, mas a nossa comunidade como um todo, como uma proposta, um projeto, um envio de Deus para o mundo. Realmente vivemos todos para evangelizar e podemos manifestar ao mundo este grande amor de Deus. Isto não poderia ser diferente se o Espírito Santo não agisse em nossas vidas, transformando os nossos corações. E o nosso coração deve ser semelhante ao coração de Jesus. É o Divino Espírito Santo que torna o nosso coração semelhante ao coração dele. Ainda no hino, nós ouvimos assim: eis que a Deus é consagrada, o hino das laudes de hoje, para ser nossa morada, sua morada triunfal Jerusalém, onde o louvor ao Deus trino sobem dos homens os hinos, aleluias e amém. Portanto, aleluia é poder glorificar, dar graças a Deus, é fazer uma ação de graças por todas as coisas. Se dentro da nossa comunidade sofremos, é necessário que Deus seja glorificado em nosso sofrimento. E nós sabemos que todos nós caminhamos em direção a Jerusalém Celeste. E sabemos que isso chega tão rápido, passa tão rápido, que cada oportunidade deve ser aproveitada para dizermos um sim generoso a Deus. Portanto, queridos irmãos, a palavra carisma também necessariamente, ainda que tenhamos falado da dimensão de Jesus, nós ouvimos ainda no hino do Pai eterno talhado, Jesus à terra baixado, como nós devemos fazer, manifestar os nossos carismas no mundo. Mas Jesus nos revela a bondade e o amor do Pai. E é assim que, com determinação, nós precisamos permitir que o nosso coração fique apaixonado. É necessário que nós peçamos que o coração dos nossos fundadores estejam apaixonados. Dos nossos fundadores e nossas fundadoras. E nós não poderíamos deixar de concluir recordando que o carisma e ser formado à luz, ter um novo coração a partir do carisma, significa percorrer um caminho comum, onde do meu lado, meu irmão, minha irmã, descobrem comigo também a identidade deles. É necessário compreender que aí surge a fraternidade. É necessário compreender que daí brotam os compromissos, que às vezes não são fáceis de viver. Nós ouvimos, e é para este tempo que o Senhor nos chama, que para ter liberdade interior, precisamos olhar todo o drama do Getsemane. Ali nasce, num outro jardim, o homem novo. É ali onde um diz: comam e serão como deuses. Um outro homem diz: não conforme a minha, mas a tua vontade. O homem novo, a mulher nova, formado pelo carisma, nasce no jardim do Getsemane. Não para se satisfazer e buscar a sua realização. É ali que ele e ela descobrem, por meio da obediência, a necessidade de viver a conversão, a mudança do coração. Porque uma primeira resposta não é suficiente e descobrimos que sozinhos nós não conseguimos. É preciso ter irmãos que nos ajudem a viver o projeto de Deus. Por meio da liberdade, do livre-arbítrio, da liberdade, da confiança e da fidelidade, e sendo fiéis e determinados,
revelamos ao mundo os nossos corações novos. Convido a ficar de pé. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar. Ergue os teus braços e vamos pedir que o Senhor inflame o nosso coração. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Ergue o teu braço, meu irmão, minha irmã. Já com essa disposição, eu quero ter um coração cheio de Ti, inflamado de Ti. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim. peça, meu irmão, Teu Espírito. Teu Espírito, Senhor, Vem preencher meu coração. preencher meu coração. Faz-me forte, Faz-me fiel. forte e fiel, Servo teu. servo teu. Ergue os teus braços, Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetar. Deu-me um coração. Coração adorador. Tua Mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetar. Deu-me um Deu-me um coração. coração adorador. E diga para o Senhor agora, meu irmão, minha irmã, que você não sabe, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas que agora, nesse exato momento, nós queremos viver e experimentar um grande derramamento no Espírito Santo. Seja ousado a esse ponto de dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei o que será de mim daqui a pouco, daqui a 10, 15, 20 minutos, mas agora, Senhor, nesse exato momento, eu ergo os meus braços, eu clamo e peço ao Senhor: derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, porque eu preciso. Não é luxo, é necessidade, Senhor, é necessidade. Eu preciso dessa graça do derramamento do Teu Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não seja econômico, não seja econômica, não seja tímido, não seja tímida. Clame com toda a força do seu coração. Nós somos missionários, nós somos escolhidos. Vinde, Espírito Santo, vinde tomar todo o nosso ser. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito. Peça com força, peça com vontade, peça como quem precisa, como quem tem necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo. Vinde, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Vinde, Santo, sobre Espírito nós. Santo. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Solta a tua voz e vai clamando. Solta a voz, meu irmão, mais forte. Clama, clama. Precisamos de comunidades inflamadas, cheias do Espírito, firmes, fortalecidas.
Não cansa, não cansa. Que o Espírito Santo se derrame sobre nós nessa tarde, renovando a nossa capacidade de orar, de adorar, renovando a nossa vida espiritual. Pede, meu irmão, pede. Se você já se sente enfraquecido, peça essa graça do Espírito. Vai dizendo para o Senhor. Peça, Encha minha vida, enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Olha só, eu queria que a gente só segurasse aí. Eu vou ler para você aqui, meu irmão, minha irmã, para nos dar ousadia, atrevimento e mais desejo de posse daquilo que Deus tem para nós. É de propósito. O documento do Novo Catecismo da nossa Santa Igreja diz lá no seu número 667. Presta atenção. Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Então, enquanto nós estamos rezando aqui, de maneira incessante, sem parar, o Espírito Santo está sendo derramado, porque Jesus, como diz o nosso documento, está incessantemente pedindo ao Pai que derrame o Espírito Santo sobre todos nós. Então nós temos que levantar as nossas mãos e pedir como nunca rezamos antes, porque o Espírito ele já vem com tudo. Nós precisamos ir também com tudo nesse encontro com a graça. Amém, meu irmão? Amém? Então vamos cantar agora sim, que nós vamos levantar as nossas mãos. As minhas mãos pedindo. Eu quero levantar. Vai, força. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Força. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E reúna com a sua comunidade. Vai reunindo a tua comunidade. Vai pedindo agora, já como um grande cenáculo. Vai pedindo este batismo, este fortalecimento. Vai se reunindo com aqueles que vieram contigo. E peça, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Nós necessitamos enquanto comunidade. Necessitamos da tua graça. Necessitamos de ti. Rezem, rezem forte e peçam, vem Espírito. Solta a tua voz, meu irmão, você sabe o que a tua comunidade necessita. Você sabe aqueles que mais necessitam. Reze agora, suplicando, batiza-nos Espírito Santo. E reze com toda a força do seu coração, da sua alma. Meu irmão, minha irmã, Deus quer precisar de nós cheios do Espírito Santo. Se Deus quer precisar de nós, Ele nos quer cheios, transbordantes do Espírito Santo.
Não perca essa oportunidade. Agora é o momento de nós vivermos um grande batismo, uma grande efusão no Espírito Santo. E eu convido você até você rezar, pedindo ao Pai: Pai, em nome de Jesus, eu te peço, derrama teu Espírito Santo sobre mim. Peça com essa ousadia: Pai, em nome de Jesus eu te peço, batiza-me, renova-me, transforma-me no teu Espírito. É em nome de Jesus que eu te peço, aquele que intercede incessantemente nos céus para toda a humanidade. Reza, pede com força, meu irmão. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Você pode até mesmo, se você sente a necessidade, se você se sente enfraquecido, pede a tua comunidade que reze por você nessa hora. Não tenha medo, coloque-se de joelhos e peça: eu quero ser reinflamada. Eu quero que neste retiro, neste encontro, o Senhor me dê um novo coração. O Senhor forme em mim este novo coração. Se o teu fundador está aí, também peça por ele nessa hora. Peça que o Senhor fortaleça o teu fundador. Estende as tuas mãos também sobre ele e peça ao Senhor: fortalece. Não tenha mesmo medo nem vergonha de se prostrar se você vê que precisa. Senhor, eu não quero estar com a experiência do passado, mas eu quero ter um coração novo, reinflamado, fazendo uma nova experiência de Ti. Comunidade, reze pelos teus irmãos, reze por aqueles que você sabe que necessita. Se alguém se colocou aí de joelhos, estenda as mãos e reze pelos teus irmãos, aqueles que necessitam. Faça pequenos cenáculos e peça pelo teu irmão. Nós precisamos, nós clamamos: ó, vem Espírito, vem Espírito Santo sobre nós, reanima-nos, reinflama-nos, Reínflama em nós, Espírito. Senhor. Vem com a tua Reacende a nossa graça. vocação, o nosso chamado, Senhor. E meu irmão, minha irmã, aproveita também agora, pela força do Espírito Santo, em nome de Jesus, que você vá decretando também o encerramento de todo e qualquer ciclo de desânimo, de desistência da caminhada, de cansaço, de sentimento de fracasso, de frustração, de coisas que não se realizaram dentro da sua comunidade, dentro dos seus propósitos enquanto membro da comunidade. Vá agora em nome de Jesus, pela força do Espírito, declarando o encerramento de ciclos de sentimentos de culpa, de consciência pesada, de insegurança, de medos. O que fica forte é pessoas querendo desistir, pessoas desmotivadas, pessoas se sentindo frias, cansadas da caminhada. Diga ao Espírito Santo que você agora toma uma decisão nele, de você encerrar esse ciclo e recomeçar um tempo de vigor, um tempo de ressurreição, um tempo de graça. Peça isso para você, peça para o seu fundador, que o Espírito Santo venha batizar, venha tomar, venha renovar a sua comunidade. Fica conosco, ajudador, derrame tua graça sobre o teu povo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito, Vem
Espírito Santo, vem encha-nos, vem selar. Meu irmão, minha irmã, o que nós estamos vivendo aqui é graça. O que nós estamos vivendo aqui é graça. E tenhamos a fé em acreditar que quando o Espírito Santo ele se derrama, algo acontece. Amém, Senhor. Reze com essa fé e com essa certeza de que quando o Espírito Santo ele se derrama, algo acontece. Obrigada, Nós precisamos rezar com essa força. Vem Espírito Santo, para que algo aconteça em mim, para que transformações aconteçam, para que a graça se manifeste na minha vida. É só isso que eu quero, Senhor, a tua graça sobre a minha vida. E creia, algo está acontecendo no nosso meio, porque o Espírito Santo está se derramando sobre nós agora. Bendito seja. Cante mais uma vez. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Vem sela-nos. Pode ser mais forte. Vai ficando de pé. Vai erguendo esse irmão e canta. Vem. vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vai erguendo esse irmão. Dá um bom abraço nele. Vem E ergue. Coragem. vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. E assim ergue os seus braços e agradece. Louva ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Louva porque graças são derramadas sobre nós, sobre nossa comunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor está conosco, nosso consolador, nosso guia, nossa fortaleza. Vai agradecendo, meu irmão. Erga teus braços, erga a tua voz. Louve, louve, agradeça ao Senhor. Pode ser mais forte. Agradeça ao Senhor, creia. O Senhor toca. O Senhor está tocando, está transformando o teu coração. Bendito seja, Senhor. Louva, louva como batizado no Espírito, como batizada no Espírito. Leva a sua voz e louva. Você pode dizer muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigada, Você Senhor. pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Celebra com esse irmão que está aí ao seu lado, com o seu irmão de comunidade. O Espírito está sobre nós. Bendito seja Deus. Amém, Senhor, amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.